Olá, gente! Como é bom estar com vocês de novo no nosso momento de reflexão. Nós começamos no programa anterior falando sobre fé, a importância da fé, quanto isso é importante para nós. E todo mundo tem fé, mas nem sempre a gente usa a fé para o lado certo, né? De acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós terminamos o programa passado falando a diferença entre dúvida e incredulidade. Caso você não tenha visto o nosso programa anterior, dúvida e incredulidade. A gente sempre vai ter dúvidas sobre muitas coisas. Mas quando a gente tem alguma dúvida, nós estamos dispostos a querer saber como é. A gente procura alguém, procura algum meio de esclarecer para que a gente fique sem dúvidas, tirar todas as dúvidas. É diferente da incredulidade, porque a incredulidade é uma característica daquelas pessoas que são difíceis de serem convencidas. Por mais que você explique, por mais que você fale, por mais que você use argumentos, por mais que você prove, tem gente que ainda está ali com o coração duro, fechado, e ela não se permite ser convencida facilmente. E isso é um perigo para nós, porque de acordo com a palavra de Deus, e eu quero ler o mesmo versículo que eu terminei lendo no programa passado, que é em Hebreus capítulo 3 e o versículo 12, que diz o seguinte, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vocês um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Deus nos orienta a gente tomar muito cuidado, porque é natural que nós tenhamos dúvidas. E quando se fala de Deus, há muitas dúvidas em muita gente, e dúvidas assim, mas bem variadas mesmo. Mas quando se está apenas no nível da dúvida, é fácil de ser resolvido, porque a gente pode conversar, a gente pode citar exemplos, experiências de vida, pode usar a própria Bíblia. Então nós temos algumas ferramentas que a gente pode usar e as pessoas serem convencidas. E isso é maravilhoso. Mas quando a gente começa a entrar no nível da incredulidade, às vezes por experiências ruins, experiências traumatizantes, e tem muita gente que por não saber lidar com muitos traumas, muita gente por não saber lidar com tantas situações tão difíceis que já viveu na vida, por não saber lidar, termina canalizando ou culpando a Deus das suas tristezas, culpando a Deus dos seus traumas, culpando a Deus de algumas coisas que já aconteceu na sua vida. E à medida que a gente vai tentando encontrar um culpado, e aí fica mais fácil culpar ou quem já morreu ou quem você nunca viu. E nesse caso tem muita gente que termina culpando a Deus e sem perceber começa a gerar uma incredulidade. A incredulidade ela é plantada e ela é alimentada, às vezes, com esse tipo de comportamento que se segue e o tempo vai passando e a pessoa continua com essa mentalidade e sem perceber vai endurecendo o coração, vai se fechando, vai criando um muro separando ela de Deus e aí, quando ela menos espera, o coração já foi tomado por algo terrível chamado incredulidade, que vai nos afastando de Deus. Então, se por acaso você que está me ouvindo agora chegou a esse ponto de, olha, pastor, não me vem com essa conversa, não me vem, já estou cansado, já ouvi muita gente dizer isso e a coisa não anda, a coisa não dá certo. E a gente se frustra, né? A gente se frustra, é natural, mas se você está me ouvindo agora, é porque de alguma forma você ainda acredita ou quer voltar a acreditar. E isso para Deus já é o suficiente para que Deus ele possa começar um processo de transformação na nossa vida. Uma outra barreira, além daquela que eu citei no programa passado, de muitos pensamentos que passam na nossa mente, do tipo, mas quem sou eu, né, para Deus lembrar de mim, para Deus olhar para mim, para Deus se preocupar comigo. Uma outra barreira que é muito comum da gente ver é quando as pessoas dizem, mas eu não sei orar. Eu não sei orar, como é que eu... Então nem se arrisca
a ter um passo de fé porque alega, eu não sei orar, eu nunca orei. Mas para mim, orar é algo muito simples, é apenas conversar. Quem aqui nunca conversou? Até conversar sozinho. Né? Quantos de vocês que estão me assistindo agora não já andou conversando sozinho na calçada? Você está dirigindo, você está sozinho no carro, você está dirigindo e está. E você depois você se pega gesticulando, falando só, e começa a vir aquela vergonha, será que alguém me viu? Será que alguém passou na calçada e me viu falando sozinho? Ah, que mico! Mas se a gente já falou sozinho, falando com outra pessoa, é a mesma coisa, é falar com Deus. A única questão é que você não vai estar vendo, né? Com quem você vai estar conversando. Mas é ter essa certeza de que Deus está te ouvindo, que Deus está presente. E qualquer coisa que a gente diga, sabe? Quem é pai, quem é mãe, entende muita coisa que o seu filho pequeno, que ainda nem sabe falar o português, mas está lá resmungando naquele idioma que é dele. Mas o pai e a mãe que convivem conseguem entender até aquele idioma meio que indecifrável para qualquer outro ser humano, né? Vem o avô, vem a avó, vem o dindo, vem a dinda, todo mundo está ali com o teu filho, mas ninguém consegue entender o resmungo dele. Mas você chega e você sabe exatamente o que é que teu filho está querendo dizer. Porque o convívio, às vezes falta até palavras, mas quem está ali próximo, no dia a dia, consegue entender. Muito mais é Deus. Muito mais é Deus no nosso dia a dia. Deus consegue te entender até quando falta palavras. Deus consegue te entender até quando tu não sabe o que dizer, nem por onde começar. Deus sabe. E há 2000 anos atrás, no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus estava no primeiro grande discurso dele e ele sabia que as pessoas na geração dele, naquela época, enfrentavam essa situação e ele sabia que nós hoje, 2000 anos depois, nós iríamos enfrentar os mesmos problemas. E aí, de tudo que Jesus disse, que tudo que ele disse, assim, a gente precisa prestar muita atenção, eu quero destacar uma, que está em Mateus capítulo 6, quando ele disse o seguinte, quando tu quiser conversar com Deus, ter um tempo a sós com Ele, faça o seguinte, procure estar a sós com Ele. E ele usou o exemplo de entrar no quarto e fechar a porta. Esse entra no teu quarto e fecha a tua porta, Jesus está falando, é importante você ter um tempo a sós com Deus, independente de qual seja o local físico. O importante é ter um tempo a sós com Deus, e o melhor é se for diariamente. E ele disse algo mais interessante ainda, que quando você estiver no seu quarto, com a porta fechada, repare na frase que ele falou, o Pai que vê em secreto te recompensará. Então nem sempre, Jesus já sabia que nem sempre nós teremos palavras, nem sempre a gente vai saber o que dizer, ou porque está triste demais, ou porque está preocupado demais, ou porque já pecou demais e está com peso na consciência, seja por qual seja o motivo, vai ter momentos que a gente não vai conseguir falar. Mas mesmo que você não diga uma só palavra, Jesus disse que aquilo que o Pai estiver vendo, então Ele vê o teu coração, Ele vê a tua motivação, Ele te conhece muito melhor do que você mesmo, Ele te conhece por dentro, Ele conhece o teu coração, os teus pensamentos, as tuas vontades, as suas aflições, os seus sonhos, os seus desejos. E Jesus disse que aquilo que o Pai Ele estiver vendo em secreto, isso Ele vai recompensar. Gente, isso é maravilhoso, porque por mais que eu queira falar, e é importante a gente falar para Deus, é importante a gente desabafar, é importante a gente colocar isso para fora, que está lá dentro, mas tem hora que a gente não consegue falar, mas o Pai, Ele vê. E aquilo que Ele vê, Ele consegue interpretar o que você está sentindo. Eu gosto de orar, por exemplo, ou lá na minha barbearia, entre um cliente e outro, no momento que eu estou sozinho lá na barbearia, ou até mesmo em casa, eu gosto de sentar e tipo, Deus, olha, eu não estou te vendo, mas eu vou ficar olhando para essa cadeira, porque se eu imaginar que você está sentado nela, para mim fica mais fácil.
E eu imagino que Deus fica dando risada lá do céu, me vê falar assim. E eu fico olhando assim para a cadeira, tentando imaginar que Deus está bem ali sentado, olhando para mim, pronto para me ouvir, qualquer coisa que eu venha dizer. E eu começo a conversar com Ele, como se eu estivesse conversando com um amigo, porque Ele realmente é meu amigo. Ele pode sim ser teu amigo. Eu começo a conversar, olha, Deus, ó, o negócio tá desse jeito, eu vou abrir meu coração, eu vou conversando, como se eu estivesse falando diretamente para um amigo, olhando nos olhos dele. Gente, como isso é bom, como isso é gratificante, como isso fortalece. Lá no livro de Efésios, o capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que eu diga ou até mesmo de qualquer coisa que eu venha pensar. Deus ele pode fazer. Porque antes que a palavra chegue na minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer, muito antes de eu abrir a boca para falar. Deus já sabe o que eu vou pensar, antes daquele pensamento chegar na minha mente. Então, se Deus já me conhece tão bem, se Deus já te conhece tão bem, então a gente pode sim acreditar nele. Eu quero te fazer um desafio, dá uma chance para Deus. Dá uma chance para Deus hoje. Dá uma chance para Deus agora. Pode ser agora enquanto você está ouvindo esse programa ou assim que a gente terminar esse programa. Tira alguns segundos para, se você puder, fechar os seus olhos e falar, olha Deus, o Senhor sabe, né, que teve muitas vezes que eu duvidei do Senhor. O Senhor sabe que às vezes eu fui até incrédulo, né, teve momentos que estava difícil de acreditar. Mas eu sei que só o Senhor tem todo o poder, só o Senhor pode me orientar da forma que eu preciso ser orientado, só o Senhor pode me ensinar da forma que eu preciso ser ensinado, só o Senhor. Oh, se não for você na minha vida, se não for você na minha família, se não for o Senhor no meu trabalho, se não for o Senhor em todas as áreas da minha vida, eu quero te dar esse desafio, né? Pare um pouco, assim que terminar o nosso programa, abre o jogo para Deus, aonde você estiver, rasgue o teu coração e não se preocupa com as palavras, porque não são as palavras bonitas, é um coração aberto, é um coração sincero, é isso que ele vai ouvir, é a oração da fé, de quem está ali realmente querendo algo, querendo ser alcançado por Ele, e Ele está aí pronto para te tocar, Ele está aí pronto para te abraçar, Ele está aí pronto para te dar uma experiência que vai ficar marcado para sempre na tua vida. Então, não fica preso nas palavras, o que é que eu vou dizer, porque antes de você falar, Deus já sabe até o que você vai pensar. É aquilo que o Pai vê em secreto, Ele recompensará. Então faça isso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque Deus nunca decepciona ninguém. E nessa hora, em que nós estamos agora encerrando o nosso programa, eu queria orar por você. Se você puder, aonde você está, puder fechar os teus olhos, eu gostaria de orar por você nessa hora. Mas se você não puder fechar os seus olhos, fica com os teus olhos abertos, não tem problema. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero nessa hora orar por cada um que está me ouvindo nessa hora, me assistindo nessa hora, acompanhando o programa. Deus, eu oro para que cada um que está nesse exato momento abrindo seu coração para o Senhor, acreditando, decidindo te dar um voto de confiança. Eu sei que o Senhor não decepciona. Eu sei, ó Deus, eu tenho plena convicção de que o Senhor nunca nos decepciona. E o Senhor está sempre pronto ali para chegar junto, não só para ouvir, mas para fazer questão de nos mostrar que o Senhor é um Deus que ouve e é um Deus que responde também. Então eu oro para que cada um que está me assistindo, me acompanhando nessa hora, possa viver experiências profundas e marcantes com o Senhor. E saiba que foi o Senhor que fez, porque é o Senhor que faz. Deus, graças nós te damos por cada um que está nos ouvindo, que a tua bênção possa alcançar a todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por estar com a gente em mais um programa e até o próximo momento de reflexão. Fica com Deus. Tchau.